E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, vamos estudar um assunto muito interessante relacionado a retângulos. Ou seja, vamos ver a variação da área de um retângulo. E, para isso, vamos pensar em um problema aqui. Gabriel é um rapaz bastante estudioso e desenhou um retângulo com as dimensões do terreno de sua casa, ou seja, 12 metros por 30 metros. E, se você não lembra, esse lado aqui é o comprimento do retângulo, ou o que chamamos de base, e esse outro, a largura ou altura. E a área de um retângulo é a medida do comprimento multiplicado pela medida da largura. Então, se quisermos calcular essa área aqui, vamos pegar o 12 metros, que é o comprimento, 12 metros, e multiplicar por 30, que é a largura. Ou seja, 12 metros vezes 30 metros, isso vai ser igual a 360 metros quadrados. E o que acontece com a área desse retângulo se duplicarmos suas dimensões? Temos três possibilidades. Ou duplicamos apenas o comprimento, ou duplicamos a largura, ou então duplicamos ambas. Mas, nessa aula, vamos pensar apenas nas duas primeiras possibilidades. Então, se tivermos um retângulo aqui com o comprimento sendo o dobro, ou seja, se era 12 metros, passou a ser 24 metros e a largura se manteve a mesma. Nesse caso, a área vai ser 24 metros vezes 30 metros, que é igual a 720 metros ao quadrado. Ou seja, a área desse retângulo é o dobro da área desse aqui, que é 360 metros quadrados. Eu posso até chamar essa área aqui de A1 e essa aqui de A2. Então, A2 vai ser igual a 2 vezes A1. Agora, se ao invés de duplicarmos o comprimento, resolvemos duplicar a largura, o que acontece com a área do retângulo? Bem, eu vou ter um novo retângulo aqui, onde a largura é o dobro da do retângulo original, então 60 metros. E, sabendo disso, qual é a nova área que eu posso chamar de A3? A3 vai ser igual a 12 metros, que é o comprimento, vezes 60, que é a largura, e que é igual a 720 metros quadrados. Ou seja, essa área é o dobro da primeira. Com isso, podemos dizer que A3 é igual a 2 vezes A1. Parece que, quando duplicamos o comprimento, a área do retângulo original também vai ser duplicada. E, quando duplicamos a largura, a nossa nova área vai ser o dobro da original. Mas será que isso é sempre verdade? Ou seja, toda vez que dobramos ou o comprimento ou a largura de um retângulo, a sua área vai ser duplicada? Vamos provar isso somente para o comprimento. Vamos dizer que, inicialmente, nós temos um retângulo qualquer onde o seu comprimento é igual a x e a sua largura é igual a y. A área dele vai ser igual ao quê? X vezes y, correto? E o que acontece se duplicarmos esse comprimento? E, para isso, temos um novo retângulo onde a medida do comprimento ou da base é igual ao dobro da primeira, portanto, 2x, e a medida da largura se mantém constante, ainda é y. Qual vai ser a nova área que podemos chamar de A2? A2 vai ser igual ao 2x, que é o comprimento, vezes o y, que é a largura. E eu posso reescrever isso como A2 vezes x vezes y. E por que eu escrevi assim? Simples. Se você perceber, x vezes y é a área inicial, ou seja, isso aqui. Com isso, vamos ter que A2 é igual a 2 vezes o a. De fato, para todo x maior do que zero, toda vez que duplicarmos o comprimento de um retângulo, a sua área vai ser dobrada. Mas será que o mesmo acontece com a largura? Ou seja, será que duplicar o comprimento de fato duplica a área? Nesse caso, vamos ter um novo retângulo onde a medida do comprimento vai ser constante, igual a x, e a medida da largura vai ser o dobro da primeira,
que é 2y. E o que eu quero saber é, será que essa mudança, essa variação na largura do retângulo, de fato vai dobrar a sua área? Eu posso chamar essa área aqui de A3 e que vai ser igual à medida da base, ou seja, do comprimento, que é x, vezes a medida da largura, que é 2y. E eu posso reescrever esse A3 como 2 vezes x vezes y, ou seja, eu só mudei a forma de multiplicar, já que a ordem dos fatores não altera o resultado, e note que x vezes y é o a, que é a área inicial. Então, onde tem x vezes y, podemos substituir por a, ou seja, A3 é igual a 2 vezes o a. De fato, para todo y maior do que zero, toda vez que duplicarmos a largura, a área desse retângulo vai ser duplicada. Então, recapitulando, quando duplicamos o comprimento do retângulo, duplicamos sua área. E quando duplicamos a largura, também duplicamos a sua área. E se você parar para analisar, nessa primeira situação aqui, onde duplicamos o comprimento, a largura vai ser constante. E, claro, podemos ir duplicando, triplicando, fazendo o que bem entendermos, que a área vai ser duplicada, triplicada e assim por diante. No caso onde mudamos apenas o comprimento, a largura é constante. Ou seja, quando calculamos a nossa área, que é igual a x vezes y, esse y não faz diferença na variação da área. Isso porque ele é sempre constante. Ou seja, essa variação de área depende apenas do x e, por causa disso, podemos reescrever essa área como uma função que depende do x e que é igual a k vezes o x, já que o y é tratado como constante. Isso nos ajuda a representar as variações da área de um retângulo graficamente. Por exemplo, se eu tiver um retângulo aqui com um comprimento igual a 1 metro e a largura igual a 3 metros, a sua área vai ser igual a 3 vezes 1, que é 3 metros quadrados, correto? Nesse caso, o 3 é o k, é a nossa constante. Então, podemos dizer que a função que representa a variação da área em função da variação do comprimento é igual a 3x. E podemos representar isso através de um gráfico, já que, nesse caso, a área depende exclusivamente da variação no x, ou seja, o comprimento e a área do retângulo são proporcionais. À medida que variamos o seu comprimento, variamos a sua área. E para representar isso com um gráfico, eu fiz um plano cartesiano aqui, e quando o comprimento é igual a 1 metro, a área desse retângulo vai ser igual a 3 metros quadrados, correto? Agora, quando duplicamos o comprimento, o que acontece com a área? Vai duplicar também. Ou seja, se era 3 metros quadrados, vai passar a ser 6 metros quadrados. E colocamos isso aqui no gráfico. E se duplicarmos de novo o nosso comprimento, indo de 2 metros para 4 metros, o que acontece com a área do retângulo? De novo, vai duplicar. Ou seja, se era 6 metros quadrados, vai passar a ser 12 metros quadrados, correto? Então, se o comprimento é igual a 4 metros, a nossa nova área vai ser igual a 12 metros quadrados. Se você perceber, nós conseguimos traçar uma reta passando por todos esses pontos. Ou seja, de fato, a relação entre o comprimento do retângulo e sua área é uma função, o que indica que ambas as grandezas são proporcionais. E o mesmo acontece com a largura, ou seja, ao modificar uma das dimensões do retângulo, a área do mesmo vai variar na mesma proporção. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!